Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no terceiro dia. E aí, já descobriu onde você está usando seu tempo? Conseguiu fazer a continha? Se você não conseguiu, pode pedir ajuda no direct que eu te auxilio a descobrir, tá bom? Onde você está gastando seu tempo. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ser e estar. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. O que é a diferença do ser e o estar? Ser é quem você é. Você já descobriu quem você é? Você já descobriu a sua identidade? Você conseguiu ouvir Deus falando com você que você é imagem e semelhança dele? Você leu ali na Bíblia e ficou chocado com a realidade daquilo que Deus diz que você é? Um dos melhores lugares para você descobrir quem você é a Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Agora, e o que é o estar? Estar pode ser até a sua profissão. Você sabia que você não é a sua profissão? A sua profissão, ela é temporária. Por exemplo, uma professora. Ela está professora, ela não é professora. Porque o dia que ela deixar de dar aula, então o que ela vai ser? Entendeu? A profissão, ela é algo passageiro, ela é algo transitório, ela não define quem nós somos. Normalmente, quando a gente vai conversar com alguém, vai perguntando, então, o que você é? Eu sou professora. Como se professor, né, é um exemplo, tá bom? Professor é uma profissão maravilhosa. Mas como se professor fosse a sua identidade. E você não é aquilo que você faz. Entende a diferença do ser e o estar? Ser é quem você é a sua identidade, é o seu DNA. Então, não vamos separar essas duas coisas, porque elas são diferentes. E se você não separar essas duas coisas, você vai viver a sua vida em prol de algo que é passageiro. E aquilo que é passageiro, uma hora vai passar e você vai ficar sem chão, né? No momento que nós estamos passando agora, nessa quarentena, algumas pessoas têm perdido o seu trabalho, né? Têm sido demitidas, e isso causa um grande desespero dentro delas, não porque elas não possam ser recolocadas no mercado, porque isso é passageiro, isso vai passar, mas porque elas param para ver que elas não são a profissão. Um professor, ele não é aquilo. Ele não é só um professor. O professor é algo que ele está fazendo temporariamente, mas isso não é a identidade dele. O dia que ele parar de dar aula, então, o que ele vai ser? Entende? Então, eu queria estar falando sobre isso. E, como eu falei, é manifestar o reino de Deus na terra. Esse é o meu propósito. E tudo que eu faço, o meu trabalho, tudo que eu faço na minha casa, com os meus amigos, meu tempo, a maneira como eu uso meu tempo é para manifestar isso. Então, tudo que eu faço, ele está ao redor disso. E eu queria dar o exemplo de Jesus. Eu tô olhando para baixo porque eu tenho a minha colinha aqui, tá bom? Nem sempre eu consigo gravar tudo. E o propósito, ele vai estar ligado na sua identidade. Jesus, ele veio com um propósito na Terra. Qual que era o propósito de Jesus? Tchan, 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 tchan. Perguntas, perguntas, perguntas. Algumas pessoas vão falar que o propósito de Jesus era morrer na cruz. E morrer na cruz era só uma missão. O propósito de Jesus era reconectar as pessoas com Deus. Por isso que ele veio aqui na Terra. Se reconectar com Deus, com o Pai. Esse era o propósito de Jesus. E ele fez isso através da morte dele na cruz. A morte na cruz era só a missão. E às vezes a gente confunde essas coisas do propósito com a missão. A missão, ela é só o transporte para você chegar lá. Por exemplo, um professor. Qual que é o propósito dele? O propósito de um professor é ensinar.
E ele ensina em qualquer lugar que ele esteja, seja numa sala de aula, seja numa roda de amigos, aonde quer que ele esteja, ele está ensinando algo. Só que, digamos, o professor, vou usar hoje o exemplo do professor, o propósito do professor é ensinar crianças. Né? Vou colocar aqui uma faixa etária específica para poder só diferenciar. E como ele manifesta esse propósito? Ele manifesta esse propósito dando aula na escola, criando a sua escola, dando aulas particulares. Entende? Isso é só um transporte, é só uma maneira dele manifestar. Mas não importa onde ele esteja. Ele pode estar com criança, pode estar com adulto, pode estar com os pais, pode estar com quem for. Se o propósito dele é ensinar, ele vai usar tudo que ele tem para ensinar. É aquela pessoa que você está do lado dela e ela está sempre com alguma coisa para te ensinar, ela aprendeu algo novo e ela quer compartilhar. Isso está ligado no propósito de cada um de nós. Entendeu a diferença do propósito e da missão? O propósito é algo que é permanente, ele não muda, independente da circunstância. Agora, a missão, ela muda. A missão, ela pode começar, um professor, ele pode começar dando aulas para crianças e depois ele vai trabalhar numa escola, depois ele cria a própria escola, ele dá aulas particulares, entende? A missão, ela foi mudando, mas o propósito, ele continuou o mesmo, que é ensinar. Eu queria estar falando isso hoje, né? Sobre a diferença entre propósito e missão. O propósito, ele é permanente, ele não vai mudar. Que nem eu falei sobre mim no outro vídeo, que eu gosto, sempre, tipo, tava conversando com as pessoas, querendo descobrir o que elas fazem, qual é a habilidade delas, essas coisas. Por quê? Porque esse era o meu propósito. Então, independente de onde eu esteja, eu tô conversando com alguém, eu quero descobrir o que ela gosta de fazer, eu quero descobrir qual é a habilidade daquela pessoa, eu vou conversando e eu quero saber, qual é o perfil dela, eu já vou identificando qual é o perfil, ela se dá melhor nessa área, ela tem habilidades para isso. Por quê? Porque tem a ver com o meu propósito, que é o de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas a conquistarem aquilo que elas querem. Mas a ferramenta, ela é só uma missão. Eu faço consultorias, mas isso não é o meu propósito. Meu propósito não é consultoria. Agora, eu uso a consultoria para manifestar o meu propósito. Entende a diferença? São ferramentas. Então, eu queria estar compartilhando isso hoje com você. Eu espero que, se você não entendeu, assiste de novo. Mas eu espero que você consiga compreender a diferença entre o propósito e a missão. A diferença entre você fazer alguma coisa e quem você é. E o seu propósito, ele tá ligado com a sua identidade, com quem você é. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!